Olá, olá, olá! Sejam todos bem-vindos a mais uma entrevista Gazeta.net. Que maravilha ter você aqui na nossa companhia. Não esquece de já seguir a gente, ativar as notificações, porque toda semana nós estamos trazendo um novo assunto para você. Eu não posso deixar de lembrar você que nós estamos em todas as plataformas digitais. Estamos no Twitter, no Instagram, no Facebook, no YouTube também e no endereço eletrônico www.agazeta.net, aonde você recebe uma enxurrada de informações para nunca ficar desconectado. Então, acessa aí o nosso site para você ficar bem informado. Gente, a entrevista de hoje nós vamos falar sobre o Setembro Amarelo. Essa é uma campanha nacional que foi criada pela Associação Brasileira de Psiquiatria, um assunto muito importante. E esse dia também tem a participação do Conselho Federal de Medicina. E qual é o objetivo desse mês que nós estamos, né? É de conscientizar a população sobre a importância da prevenção ao suicídio. Claro, valorizando a vida. É um assunto muito importante que tem trazido aí muitos debates, principalmente nesse período de pandemia, pós-pandemia, onde as pessoas estão tão afetadas psicologicamente, né? E quem vai conversar conosco aqui, nós estamos recebendo o professor Anderson Moura, que é psicólogo, atua também como professor universitário da UNAMA, e também, acompanhando ele nesse nosso bate-papo, estamos recebendo a Samara Pinheiro, que também é psicóloga e também professora de psicologia na UNAMA. Inclusive, a UNAMA vai realizar atividades muito importantes relacionadas a esse Setembro Amarelo, e eles estão aqui para falar um pouquinho sobre essas atividades que vão acontecer na UNAMA, e também mais sobre esse assunto do Setembro Amarelo. Professor Anderson, professora Samara, sejam bem-vindos ao site agazeta.net. É uma satisfação mais uma vez estar aqui com vocês e para falar de um assunto tão importante, tão urgente, que é a questão da valorização da vida, prevenção do suicídio. Professor, a questão da valorização da vida, da saúde mental, ele é um assunto que é focado mais no mês de setembro, pela questão da amplitude do assunto, mas todos os dias vocês, como profissionais da área da psicologia, vocês trabalham essa questão com pacientes, até mesmo com os alunos de vocês, não é isso? A gente recebe muito essa pergunta, ela é constante, né? Mas por que só no setembro? Só no setembro. E aí a gente sempre fala, mas a gente passa o ano inteiro falando sobre saúde mental. A gente vive num mundo que tem muitas urgências, muitos assuntos, muitas pautas, então, todas muito urgentes, né? Então a gente criar um mês que é dedicado a difundir isso de forma massificada, claro que surte um efeito maior. Então a ideia do Setembro Amarelo, de fato, é trazer essa informação de uma forma muito enxurrada mesmo dessas informações, para que a gente consiga entender, para que a população entenda que não dá mais para negligenciar a saúde mental, né? Eu estava conversando com a professora sobre uma estatística que quase 100% das pessoas que cometeram o suicídio, elas apresentavam algum transtorno psiquiátrico, uma doença psicossomática, uma doença, não vamos dizer doença psicossomática, é isso mesmo. Então, assim, a gente pensa, então, são coisas que poderiam ter sido tratadas, que poderiam não ter sido negligenciadas. A gente precisa tomar muito cuidado quando a gente fala negligenciada, porque às vezes parece que foi uma coisa muito relaxada, mas sim, a gente falando sobre Setembro Amarelo, sobre o suicídio, a coisa às vezes não é tão óbvio, né? Então a gente precisa também pensar nas pessoas que ficam. Né? Ou seja, uma pessoa que comete o suicídio, ela já vem de um quadro depressivo extremo. É isso que acontece? Na realidade, a gente fala assim, depressivo. É outra coisa que a gente precisa também desmistificar. Não é só quem está extremamente deprimido que comete suicídio. A gente tem outros perfis, né, outros quadros que também podem levar ao suicídio. A gente estava falando a respeito da autocobrança. Óbvio que a gente sabe que quando se tem um diagnóstico, isso facilita. A gente tem transtornos de humor variados, né? A gente tem alguns, como bipolaridade, a própria depressão, né? A gente tem o próprio borderline, questão das manias, né? Às vezes eu estou lá no meu pico de mania, é lá que acontece de forma esmagadora os índices de suicídio. Né? Então, assim,
não é somente quando eu estou extremamente deprimido. Às vezes, talvez falta de perspectiva, eu não vejo sentido, e não necessariamente eu estou extremamente deprimido. Uhum. A cabeça de uma pessoa que está prestes a interromper a própria vida é recheada de muitos segredos, muitas coisas que apenas ele se entende, muitas vezes, né, professor? Qual a importância da intervenção de um profissional de psicologia, por exemplo, em conversar com uma pessoa dessa? Eu acho que a gente, assim, a gente precisa entender primeiro esse contexto, né? Às vezes você pega um paciente, né? Chega para você um paciente que ele tem uma história de muita luta mesmo. A gente fala, nossa, como que conseguiu chegar até aqui? Porque tem a parte da compreensão daquela questão toda, daquele meio que ela está inserido. Muitas vezes ela se sente triste, mas não sabe o que é. Muitas vezes ela tem um problema ali e ela não entende o que é. Então, quando ela tem esse acesso a um psicólogo, ao psiquiatra, ela passa a compreender, bom, eu estou assim por causa disso. E aí a gente consegue trabalhar de forma mais assertiva, ela consegue entender, a gente consegue psicoeducar. É fácil fazer essa identificação? A motivação disso é isso. É fácil fazer isso? Quando se tem um acompanhamento, fica mais fácil. Eu sempre cito alguns exemplos. Tem um exemplo, às vezes o paciente diz assim, nossa, mas eu estou triste porque eu descobri que eu tenho um tal transtorno. Eu digo, não, a gente tem que ficar feliz, porque a partir de agora as coisas vão fazer sentido. Imagina o tempo que você está sofrendo sem entender, sem ter respostas. Você, às vezes, é cobrado por isso, mas você não entende que aquilo vai muito além do que você quer. Vai muito além da sua capacidade. Então, assim, quando eu tenho isso muito claro, eu sei quando eu estou sob influência daquele transtorno, né? Daquela patologia, digamos assim. É como se, eu acho que até a certo ponto é como se tirasse um peso de cobrança sobre a vida daquela pessoa, né? Porque, poxa, você vive uma vida com aquele fardo de que você não se entende, você não sabe por que é daquela forma, e você recebe um diagnóstico, aí você tira um peso, né? É isso que acontece. Às vezes a gente vê o alívio mesmo. É aquela coisa, nossa, faz muito sentido, agora faz sentido. E aí a gente pensa o seguinte, quantos remédios essa pessoa tomou errado? Às vezes o paciente chega pra gente e fala o seguinte, eu estou tomando tanto remédio e não dá certo, eu faço isso e não dá certo, mas na realidade nem ele compreendeu o que ele tem de fato. Então assim, quando a gente faz a psicoterapia, quando a gente faz o acompanhamento, a gente também entra nessas questões. Vem cá, vamos entender um pouco como é que esse paciente está entendendo esse processo. Porque a compreensão, a gente sempre fala, a psicoeducação. Eu preciso entender que, a partir de agora eu tenho talvez que tomar um remédio para ficar centrado, para controlar essa química toda no cérebro, tudo bem. Mas vamos tentar achar um esquema, vamos tentar administrar isso de uma forma que fique legal. Porque a ideia não é tirar o paciente do convívio dele, não é isso. Muito pelo contrário, é devolver essa autonomia para ele. Então qualquer coisa que tire ele disso não vai surtir efeito. Né? Não vai, nossa, mas está tão chato a vida. Colocar a professora Samara aqui no nosso bate-papo, gente. Professora, a intervenção de um profissional em psicologia, ele tem que existir em um momento específico. Por exemplo, uma pessoa está com... vamos falar de depressão, que é a coisa mais comum que nós observamos, né? Uma pessoa depressiva. O que muda a intervenção de um profissional em psicologia na vida de alguém que está enfrentando algum problema? Olha, assim, né? Nós sabemos que o tratamento, ele vem visando bastante o tratamento medicamentoso. E claro, né? É um costume tem que ter. Da medicina, do brasileiro, enfim, no total. Tem que ter um remedinho para as coisas, né? Exatamente. Mas aí, nós sempre falamos de outras possibilidades. Então, esse paciente, né, dependendo do transtorno, dependendo da química cerebral, entra com intervenção medicamentosa. Mas o essencial, até mesmo os próprios psiquiatras falam sobre isso, é a abordagem psicoterápica. Né? Então, nós observamos dentro do contexto clínico que o paciente, o usuário, cliente do serviço, que tem um acompanhamento com a psicoterapia, ele vai ter uma melhora significativa na evolução dele, né? Já diferente das pessoas que fazem tratamento somente com a medicação.
Então, nós temos dados clínicos, né, que os pacientes têm uma evolução muito maior do que aquele que está fazendo só acompanhamento medicamentoso, como também a importância de falar da atividade física. Nós observamos na clínica, né, porque eu também sou funcionária lá do OSMAC, nós observamos que o paciente que tem, né, a interação entre a medicação, psicoterapia e atividade física é diferente, né, a evolução daqueles que não fazem. E apenas um atendimento. Eu não estou falando que o psicólogo resolve tudo em um atendimento, mas de você Não fazer resolve, uma escuta, né, qualificada. O paciente, ele precisa de não sei nem se é essa a palavra correta, um convencimento. Ele precisa se convencer da necessidade dele em seguir aquilo que o psicólogo, o profissional está lhe orientando, né? Nós utilizamos esse nome de motivação para a mudança. Motivação para a mudança. Nós percebemos que o perfil dos pacientes que procuram atendimento, que tem essa motivação para a mudança, é um dos componentes principais, né, para que ele faça a adesão à terapia. E quando eles têm esse atendimento, muitos pacientes falam assim, doutora, eu pensava que era só eu no mundo que sentia isso. Eu pensava que ninguém ia me entender, que ninguém ia me compreender. Então, essa necessidade de eu falar algo, alguém me escutar e entender, compreender o que eu estou falando, né? Que já é diferente de você chegar, infelizmente, né, como alguns casos, contar para um amigo, até mesmo para a própria família, isso é besteira, né? Isso é só coisa da tua cabeça. Ou então até mesmo os termos, nossa, você é muito fraco, você é muito vulnerável. Né? E ao invés de auxiliar essa pessoa a procurar ajuda, acaba fazendo com que ela se sinta mais inferior ainda. Aí ela vai fazer o quê? Se recolher. Né? Vai ficar ali excluída, só eu mesmo, só eu sei o que eu estou passando, ninguém me entende. E o isolamento é mais difícil ainda. Piora o quadro, né? Piora o Professor, quadro. o que a gente observa em muitas pessoas que têm essa questão de problemas mentais, estão passando por um momento difícil, é que é muito complicado você incentivar ela, não é nem incentivar, é convencer mesmo, que ela tem uma necessidade de procurar um auxílio. As pessoas não querem ir num psicólogo, não querem ir num psiquiatra, porque tem uma visão negativa desses profissionais, porque no final de contas, eu não estou louco, eu não estou depressivo. Como é que vocês, como profissionais da psicologia, podem orientar um familiar, por exemplo, que está acompanhando a gente agora, essa entrevista, que tem essa necessidade, observa essa necessidade de conduzir alguém para um atendimento psicológico, mas não sabe como fazer. E aí, como é que a gente faz? Então, assim, eu sempre oriento também, né, os familiares, porque nós fazemos um trabalho com os pacientes e esse paciente volta para casa. E lá em casa vai ter ali toda a família, né? Para poder, mora lá com ele, enfim, divide as atividades. Mas o que eu sempre oriento? Familiar percebeu que a pessoa está diferente, vai perceber. Né? Quando nós moramos com outra pessoa, quando nós já convivemos com outras pessoas, nós já percebemos o comportamento. Fulano está um pouco mais triste. Não está falando muito. Está ficando mais tempo sozinho no quarto, está falando menos, né? Ou então, aí tem casos, né, que você já começa a perceber mesmo, como, por exemplo, a automutilação. Né? Você já percebe as marcas no corpo. Então, o que é orientado? Né? Sempre perguntar, o que está acontecendo? Você quer compartilhar comigo? Né? Claro, o próprio familiar pode tomar essa iniciativa. Pode perguntar, né? Pode perguntar, tem alguma coisa que eu posso te ajudar? Ou a frase que eu amo, que é a seguinte, tem alguma coisa que eu possa fazer para o seu dia ficar melhor? E aí, a partir disso, claro, vai depender muito do ambiente que a pessoa convive, né? Porque nós sabemos aí que culturalmente, estruturalmente, tem famílias que funcionam de forma diferente. Sim. Tem famílias que não vão ter essa percepção. Sim. Que o filho está diferente, que está acontecendo alguma coisa, aí geralmente quem aciona é a escola. Não, o comportamento do adolescente está diferente, aí vão chamar a família. O que é orientado? Gente, até procurar... Até certo ponto, a família, quando lidar com uma situação dessa com uma criança, um adolescente, você tem aquela coisa de levar a pessoa, mas quando é uma pessoa adulta,
como é que eu vou convencer essa pessoa que ela precisa de um atendimento especializado? Muitas vezes você mostrar para essa pessoa que até mesmo o convívio do dia a dia, as atividades que ela tem feito no dia a dia dela não estão normais, né? Às vezes a pessoa adorava ir no final de semana jogar o futebolzinho dela. E aí faz 30 dias, 60 dias que ela não vai, faz mais isso, fica trancada, está trocando. Será que não é interessante a gente chegar, vem cá, será que juntos a gente não pode buscar uma ajuda? Será que juntos vamos fazer uma consulta, vamos procurar um médico, nós dois juntos? Porque eu entendo que o adulto ele tem mais essa rejeição. Né? Por ele eu não vou no entender... psicólogo porque o psicólogo só vai conversar comigo e Exatamente. conversa com qualquer pessoa. É isso. Dizem isso, né? E ele não entende muitas vezes esse processo. Às vezes a gente tem que fazer, isso é uma coisa que a gente tem trabalhado muito, a psicoeducação, no sentido de seguinte, às vezes ele chega pedindo remédio para o psicólogo. Sim. Querendo remédio. E eu digo, calma, vamos entender, a gente não vai trabalhar com medicação aqui. Para isso tem um psiquiatra, então a gente explica tudo para eles. Então assim, e eles acham que é um momento que ele está talvez perdendo tempo. Né? E aí a gente precisa compreender um pouco sobre isso. E aí a gente fala para ele, ó, vem cá. Mas tem tudo a ver com o que a professora falou, sobre o contexto que ele está inserido. Então, exatamente. Meio familiar. Aí às vezes, quando ele faz a primeira sessão, ele vem na segunda, opa, faz sentido. E aí eu acho que o grande momento mesmo, a grande dica é, tenta mostrar para essa pessoa que as atividades dele diárias não estão sendo mais como era. Olha, a gente saía sempre, às vezes é um casal, a gente saía sempre no domingo para tomar um sorvete, fazer alguma coisa. Você já percebeu que está com 60 dias que a gente não faz isso? Vamos tentar fazer? Eu já não estou afim. Então isso são coisas de alerta. Eu preciso mostrar para essa pessoa que tem uma disfuncionalidade naquele comportamento dela. Mas só que aí vai ter também uma variante, né? Porque não tem como nós obrigarmos uma pessoa a fazer o atendimento. O que é lamentável. Isso. Que dá vontade de... Você precisa. Tem que mostrar. Minha querida, meu querido, você precisa do atendimento. É porque aí, se ela perceber, se a pessoa não perceber, não se auto-perceber, não preciso. Então, como é que ela vai ter uma motivação para mudar? Não tem como. Se eu não estou doente, eu não tomo remédio. Correto. Né? Então, é assim que eles pensam. Então, eu não tenho nada, é só uma fase, vai passar. A gente escuta muito isso, vai passar. Tô só triste. E ele não entende que essa tristeza já vem de muito tempo, ele sempre foi assim, que é o que a gente está falando, as psicopatologias, né? Então, assim, às vezes eu tenho e eu preciso tratar isso como eu trato uma dor de cabeça, um braço que quebra, enfim, uma coisa assim, né? Gente, o assunto sobre a valorização da vida, ele é extenso, ele é extremo. E eu preciso falar para você que nesse mês de setembro agora, nessa próxima quinta-feira, agora, dia 10 de setembro, a UNAMA, ela vai realizar diversas atividades focadas nisso. Professora, na quinta-feira nós vamos ter que tipo de atividades? É a partir de quinta-feira? Como é que vai ser? Na realidade, assim, o dia 10, agora no domingo, é o dia mundial. O dia mundial, Isso, sim. Né? De prevenção ao suicídio. E aí a UNAMA vai fazer uma programação o mês todo, porém, aberta à comunidade, a gente vai iniciar nessa semana, a partir da quarta-feira, a gente tem uma escuta qualificada, aberta, à população de forma geral. Aquela história, às vezes eu quero ser escutado, agora eu quero ser, né, ter um momento meu, neutro, um ambiente neutro que eu possa ser quem eu quero ser. Ou então eu quero ver se é isso mesmo que eu preciso, se eu preciso realmente começar com um psicólogo, aí vai lá. Exatamente, aí até a psicoeducação acontece também nesse processo, né? E aí na quinta-feira a gente vai ter uma roda de conversa também aberta à população sobre como identificar comportamentos de risco, né? E como identificar, trazer esse conhecimento para a população, né? Massificar um pouco mais. E aí essa atividade também é aberta à população de forma geral. Vai acontecer no nosso auditório lá na UNAMA, no shopping. Então, gente, olha só, essa semana, roda de conversa e também escuta qualificada, atividades ligadas à área de psicologia, voltadas aí para esse setembro amarelo, que é um mês que precisa de uma extrema atenção para tratar desse tema. Professora, sobre a escuta qualificada, precisa agendar um horário? Como é que funciona? A pessoa vai procurar, né, lá a UNAMA, e quando nós temos os nossos alunos, né, os profissionais também, os professores estarão lá presentes, mas é só a pessoa procurar, né, o serviço lá na UNAMA.
A UNAMA que funciona já a partir das 8 da manhã, professor? Para os alunos a partir das 8 da manhã. Para a população de forma geral, a partir das 10. Então, Tá. de 10 às 22 horas, a gente vai estar disponível lá para escutar, receber esse paciente. Eles não precisam de forma alguma agendar. Tem necessidade, vai direto ao UNAMA. Hoje eu estou com uma questão muito minha, então eu preciso ser escutada, eu preciso que alguém me ouça. E aí vai direto lá, chega na recepção, basta dizer, eu vim para escuta qualificada. Ela vai ser encaminhada direto para sala de psicologia. Totalmente gratuito. Totalmente gratuitos, basta comparecer. Olha só, gente. Professora, faça o convite para quem está acompanhando a gente, que necessitar participar, né, desejar participar, esteja lá com vocês. Nós chamamos, né, e além de nós fazermos esse chamamento, nós também damos essa ênfase, né, de que tentem experimentar, né, tentem, eu não sei, eu nunca vou no psicólogo é coisa de gente doido, né, de pessoa que não tem o que fazer também, que eu já escutei isso, mas se permitam, né, prevenindo riscos. Porque se nós trabalharmos com prevenção, do autocuidado, né, de se priorizar, de se colocar nesse lugar de uma pessoa que precisa melhorar, que precisa ficar bem. Né? E principalmente, eu até faço entre aspas um apelo, você que quer ver o outro crescendo, que quer ver os filhos, ou quer ver uma família evoluindo, eu quero ver minha mãe ficando bem, venha, né, se permita passar por esse processo para você acompanhar isso. Eu sempre falo para os adolescentes, quando eles têm ideação suicida, eu falo assim, olha, mas a banda favorita, a banda que você mais gosta, vai lançar uma música nova. Se você não estiver aqui, como é que você vai escutar? Né? Então, se permita passar por esse processo. Não gostei? Ok. Mas antes de você falar que não gosta, vai lá e experimenta, vai lá, faz essa escuta com a gente, né, conosco lá, os profissionais, os alunos, né? Então aproveita essa oportunidade. Nós sabemos que o acesso ao psicólogo hoje não é tão fácil. Exato. Né? Nós ainda temos esse lado, é uma especialidade que é só para quem pode pagar, né, uma terapia elitizada, mas vocês estão tendo essa oportunidade para o público, então venham com a gente, né, se permitam passar por esse processo. É isso mesmo, gente. Depois do convite aí da professora Samara Pinheiro, então essa semana, qualquer outra dúvida que você tiver com relação a esses atendimentos da área de psicologia nesse mês de setembro, entre em contato com a UNAMA, eles te respondem rapidinho, vão explicar para você como é que funciona, questão de horário e tudo. Vale a pena, gente, vale a pena você investir na sua saúde mental. Professora Samara, muito obrigado pela sua vinda aqui. Professor Anderson, já é de casa, né, professor? Obrigada também pela sua vinda. Eu que agradeço, mais uma vez, como eu falei, um assunto muito importante que a gente precisa sim. Eu concordo que a gente precisa falar o ano inteiro, né? Mas é aquilo que eu falei, as demandas. Então agora eu acho que como tem esse foco, a gente precisa massificar essas informações. Isso, vamos fazer isso nesse Setembro Amarelo para nós mudarmos aí o maior número de vidas possíveis. Gente, se você conhece alguém, por exemplo, que tem essa visão deturpada de que tá triste, é só uma tristeza, não preciso de psicólogo, não preciso desse tipo de atendimento, envia essa entrevista para ela, tá? Envia essa entrevista porque tá cheio de informações e com certeza você vai mudar a vida de alguém depois que essa pessoa acompanhar essa entrevista. Combinado assim? Você curte então, comenta e já envia para a pessoa. Combinado? Gente, então nós nos vemos na próxima entrevista, no próximo bate-papo, hein? Tchau, tchau.